Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aqui está o incentivo que Cristo dá a esse dever de ir até Ele. Eu te darei descanso, eu vou refrescar você, eu lhe darei descanso do seu trabalho. Suas consciências serão pacificadas, seus corações em repouso e tranquilidade naquele perdão, paz e favor de Deus que eu lhes proporcionarei por meio de minha morte. Pois deixe um homem quebrar seu coração pelo pecado, deixe-o chorar como uma pomba e derramar tantas lágrimas pelo pecado, se fosse possível, como sempre houve gotas de chuva sobre a terra. Mas se ele não vier a Cristo pela fé, seu arrependimento não o salvará, nem todas as suas tristezas, levá-lo ao verdadeiro descanso. Portanto, observe, algumas almas estão sobrecarregadas com o pesado sentimento do pecado. Não digo que todos sejam assim, pois os tolos zombam do pecado. Provérbios capítulo 14, versículo 9. Está tão longe de ser um fardo para alguns que é um esporte para eles. Provérbios capítulo 10, versículo 23. Mas quando os olhos de um homem são abertos para ver o mal que está no pecado e a miséria eterna que o segue, o pecado e o inferno estão ligados por uma corrente tão fortes que nada além do sangue de Cristo pode libertar. Então nenhum fardo é assim do pecado. Um espírito ferido, quem pode suportar? Provérbios capítulo 18, versículo 14. Pois vamos apenas considerar a eficácia que a lei de Deus tem sobre as consciências dos homens quando se trata da espiritualidade e do poder dela para convencer e humilhar a alma de um pecador. Para então, primeiro, a memória do pecado cometido há muito tempo é renovada e reavivada, como se tivesse acontecido ontem. Há novos reconhecimentos de pecado, há muitos praticado e esquecido, como se nunca tivesse existido. O que fizemos em nossa juventude é recuperado, e por uma nova impressão de medo e horror, eles são fixados na consciência trêmula. Tu escreves coisas amargas contra mim e me fazes possuir as iniquidades da minha mocidade. Jó capítulo 13, versículo 26. A consciência pode lembrar e estabelecer uma nova acusação sobre a pontuação dos pecados antigos. Gênesis capítulo 42, versículo 21. Tudo o que fizemos está registrado e escrito no livro da consciência. E agora é hora de abrir esse livro, quando o Senhor convencerá e despertará os pecadores. Lemos em Jó capítulo 14, versículo 17, sobre selar as iniquidades em um saco, o que é uma alusão ao escrivão do tribunal, que pega todas as acusações feitas contra as pessoas no julgamento e as sela em um saco para julgamento. Este é o primeiro ofício e trabalho de consciência, sobre os quais a segunda, nomeadamente, as suas acusações, depende. Essas acusações de consciência são coisas terríveis. Quem pode ficar diante deles? Eles estão cheios, são claros e todos se referem ao julgamento que se aproxima do grande e terrível Deus. A consciência mergulha em todos os pecados, tanto secretos quanto abertos, e em todas as circunstâncias e agravamentos do pecado cometido contra a luz, contra a misericórdia, contra os esforços, advertências e arrependimentos da consciência. Assim, podemos dizer da eficácia da consciência como se diz da influência do sol. Não há nada escondido no seu calor. Salmos capítulo 19, versículo 6. Venham, disse a mulher samaritana, vejam um homem que me contou todas as coisas que tenho feito. João capítulo 4, versículo 29. Cristo a convenceu de apenas um pecado por meio de seu discurso, mas a consciência, por isso, se intrometeu e cobrou todo o resto sobre ela. E assim, como as acusações de uma consciência são plenas, também são claras e inegáveis.
o homem fica convencido de si mesmo e não resta nenhuma mudança, desculpa ou apelo para se defender. 1000 testemunhas não podem provar qualquer ponto com mais clareza do que um testemunho de consciência. E ele ficou mudo. Mateus capítulo 22, versículo 12. Um mudo, amordaçado, como a palavra significa, pelo testemunho claro de sua própria consciência. Essas acusações são a segunda obra de consciência e abrem caminho à terceira, nomeadamente. Em terceiro lugar, a sentença e a condenação da consciência. Na verdade, este é um fardo insuportável. A condenação da consciência nada mais é do que a aplicação da sentença condenatória da lei à pessoa de um homem. A lei amaldiçoa todo aquele que a transgride. Gálatas capítulo 3, versículo 10. A consciência aplica esta maldição ao pecador culpado, de modo que sentencia o pecador em nome e autoridade de Deus, de onde não há apelo. A voz da consciência é a voz de Deus, e o que ela pronuncia em nome e autoridade de Deus, ele confirmará e ratificará. Se o nosso coração, isto é, a nossa consciência, nos condena, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João capítulo 3, versículo 20. Este é o tormento que nenhum homem pode suportar. Veja os efeitos disso em Caim, em Judas e em Cipra. É uma verdadeira amostra dos tormentos do inferno. Este é aquele verme que nunca morre. Pois veja, assim como um verme no corpo é gerado pela corrupção que existe, assim as acusações e condenações da consciência são geradas na alma pela corrupção e culpa que existem. Assim como o verme no corpo ataca e morde as partes internas sensíveis e sensíveis, a consciência toca as partes mais sensíveis. Este é o terceiro efeito ou trabalho para sentenciar e condenar. Isso também abre caminho para um quarto, a saber, em quarto lugar, repreender e repreender o pecador sobre sua miséria. Isso faz do homem um grande terror para si mesmo. Sentir pena na miséria é algum alívio, mas ser repreendido e reprovado duplica a nossa aflição. Você sabe que foi um dos agravantes dos sofrimentos de Cristo ser reprovado pelas línguas de seus inimigos enquanto ele estava pendurado em tormento no madeiro amaldiçoado. Mas todas as zombarias e censuras, as zombarias e os sarcasmos amargos do mundo não são nada comparado com os da própria consciência de um homem que cortará até os ossos. Oh, quando a consciência de um homem lhe disser em um dia de angústia, como Rúben disse a seus irmãos aflitos, não vos falei dizendo, não pequeis contra o filho, e vocês não quis ouvir? Portanto, eis que também o seu sangue é requerido. Gênesis capítulo 42, versículo 22. Então, consciência, eu não te avisei, não te ameacei, não te convenci a tempo contra esses males? Mas você não quis me ouvir. Portanto, eis que agora você deve sofrer por toda a eternidade por isso. A ira de Deus acendeu contra a tua alma por isso. Este é o fruto da tua própria loucura e obstinação voluntária. Agora você saberá o preço de pecar contra Deus, contra a luz e a consciência. Ah, isso é terrível. Cada mordida de consciência faz uma pobre alma se assustar e com um terrível susto gritar. Oh, o verme! Oh, o amargo pressentimento do inferno! Um espírito ferido que pode suportar? Esta é uma quarta ferida de consciência e abre caminho para uma quinta, pois aqui é como o derramamento das taças e o som daquelas trombetas de ai em Apocalipse. Um ai já passou e o outro virá. Apocalipse capítulo 9, versículo 12. Depois de todos esses golpes mortais de consciência no próprio coração de um pecador, vem outro tão terrível quanto qualquer outro que já tenha sido mencionado. E isso é, em quinto lugar, a terrível expectativa da ira vindoura.
que gera na alma de um pecador culpado. Sobre isso você lê: uma certa expectativa terrível de julgamento e indignação ardente. Hebreus capítulo 10, versículo 27. E isso faz com que o pecador mais corajoso desmaie e afunde sob o peso do pecado, pois a língua do homem não pode declarar o que é deitar-se e levantar-se com essas expectativas terríveis. O caso de tais pecadores é um pouco parecido com aqueles descritos em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 65 a 67. O Senhor ali te dará tremor de coração e fraqueza de olhos e tristeza de espírito, e a tua vida ficará em dúvida diante de ti, e temerás dia e noite, e não terás certeza da tua vida. Pela manhã dirás: quisera Deus que fosse mesmo, e à tarde dirás: quisera Deus que fosse de manhã. Pelo temor do teu coração, com que temerás, e pela visão dos teus olhos que verás. Difere apenas nisso, nesta escritura. Você tem o terror daqueles descritos, cuja vida temporal está em suspense duvidoso, mas nas pessoas de quem estou falando é um tremor sob as apreensões e expectativas da vingança do fogo eterno. Acreditem, amigos, as palavras não podem expressar o que sentem essas pobres criaturas que se deitam e se levantam sob esses medos e sustos de consciência. Senhor, o que será de mim? Estou livre entre os mortos, sim, entre os condenados. Estou pendurado no frágil fio de uma vida momentânea que irá e deverá romper-se em breve. E isso pode quebrar no momento seguinte, sobre as chamas eternas. Nenhum pão agradável deve ser comido nestes dias, mas sim o que se assemelha ao pão dos condenados. Assim, você vê qual é o fardo do pecado quando Deus o faz pesar sobre a consciência dos homens. Nenhum fardo de aflição é igual a este. Perdas de parentes mais queridos, tristeza por um filho único, não são tão pungentes e penetrantes como estas. Para nenhum prazer da criatura é agradável sob esses problemas internos. Em outros problemas, podem significar algo para alívio do homem, mas aqui eles não são nada. A ferida é profunda demais para ser curada por qualquer coisa que não seja o sangue de Jesus Cristo. A consciência exige tanto para satisfazê-la, quanto Deus exige para satisfazê-la. Quando Deus estiver em paz contigo, diz a consciência, então estarei em paz contigo também. Mas até então, não espere descanso nem paz de mim. Todos os prazeres e diversões do mundo nunca me calarão a boca. Vá para onde quiser, eu te seguirei como sua sombra. Seja sua porção no mundo tão doce quanto possível. Eu colocarei fel e absinto em seu corpo, para que você não experimente doçura em nada, até que você obtenha o seu perdão. Esses problemas internos, devido ao pecado, alienam a mente de todos os prazeres e deleites anteriores. Não há mais sabor ou sabor neles do que na clara de um ovo. A música está desafinada. Todos os instrumentos balançam e gemem. Ornamentos não têm beleza. Que coração tem uma pobre criatura para enfeitar aquele corpo em que habita uma alma tão miserável? Ele não tem coragem de alimentar e mimar aquela carcaça que tem sido o incentivo e o instrumento da alma para o pecado, e deve ser a sua companheira na miséria eterna. Se for questionado em último lugar por que Deus faz com que o fardo do pecado oprima tanto o coração dos pobres pecadores, nós respondemos: primeiro, Ele faz isso para separar seus corações do pecado, dando-lhes uma amostra experimental da amargura e do mal que há no pecado. O coração dos homens está naturalmente colado com deleite aos seus caminhos pecaminosos. Todas as persuasões e argumentos do mundo são fracos demais para separá-lo de seus amados desejos. Os pedaços do pecado descem suave e docemente.
Eles os rolam com muito deleite sob suas línguas, e é necessário que poções amargas como essas sejam administradas para fazer seus estômagos se levantarem contra o pecado. Isso é o que a palavra usada pelo apóstolo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11 significa. Vocês estão tristes segundo o tipo de Deus. Nota o aumento do estômago de raiva, uma raiva que chega até enjoar. E esta é a maneira, a melhor e mais eficaz maneira de separar a alma de um pecador de suas concupiscências. Pois, nesses problemas, a consciência diz, como está em Jeremias capítulo 4, versículo 18, o teu caminho e as tuas ações te trouxeram a estas coisas. Esta é a tua maldade, porque é amarga, porque atinge o teu coração. Em segundo lugar, o Senhor faz isso para tornar Jesus Cristo muito bem-vindo e desejável para a alma. Cristo não é doce até que o pecado se torne amargo para nós. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículo 12. Se uma vez Deus feriu o coração de um pecador com um pungente sentimento do pecado, então nada no mundo é tão precioso, tão necessário, tão veemente desejado e ansiado como Jesus Cristo. Oh, se eu tivesse Cristo, se eu andasse em farrapos, se não me alimentasse de nenhum outro alimento todos os meus dias, a não ser o pão e a água da aflição. Esta é a linguagem de uma alma cheia de sentimento do mal do pecado. Terceiro, o Senhor faz isso para promover as riquezas de sua graça gratuita aos olhos dos pecadores. A graça nunca parece graça até que o pecado pareça ser pecado. Quanto mais profundo for o nosso senso do mal do pecado, mais profundo será a nossa apreensão da livre graça de Deus em Cristo. Assim, você teve um breve relato do qual é o fardo do pecado, como as almas são sustentadas sobre esse fardo, e por que o Senhor faz com que o pecado seja tão pesado sobre as almas de alguns pecadores.